Um desigrejado faz parte do corpo de Cristo. Alguém que é membro, aceitou Jesus numa determinada igreja, desceu às águas, tomou Santa Ceia, mas por alguma circunstância veio a se afastar da igreja, da comunhão com os santos, e que não tem nenhuma participação de nenhuma atividade da igreja, esse membro, ele é considerado um desigrejado? Um desigrejado faz parte do corpo de Cristo? É uma pergunta que eu acredito que muitos já fizeram e que talvez não tiveram resposta, mas eu quero, nessa minha oportunidade, poder compartilhar sobre alguns textos que falam sobre alguns grupos de pessoas que são desigrejadas. Quando nós pensamos na ideia de um desigrejado, nós pensamos logo da seguinte forma: é alguém que não participa de absolutamente nada, correto? É alguém que o pastor convoca, mas ele não aparece. Aceitou Jesus aqui, mas fica em casa, não participa de nada, tem o seu número de contato no grupo da igreja, e os líderes, a liderança da igreja colocam as informações semanais, não aparece nem no domingo, para serem chamados de crentes domingueira. E essas pessoas, elas são caracterizadas por pessoas desigrejadas? Queridos, primeiro nós vamos trabalhar pelos grupos, que há alguns grupos que nós podemos sim chamar de desigrejados. E um dos primeiros grupos que eu quero abrir aqui como base de ensinamento, que nós podemos intitular de desigrejado, são os desigrejados que é contra a igreja. Pasme, isso é verdade. Tem pessoas que é desigrejada, que já tiveram uma igreja, já tiveram um pastor, uma mentoria, e que por alguma circunstância acabou saindo da igreja, não quis mais, virou as costas e se tornaram opositoras da igreja. Sabia disso? Que tem pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem ou sabe melhor como funciona uma igreja, muito bem, porque já fez parte de lá, e que por uma razão, e às vezes uma razão pessoal, uma razão egoísta, acabou apostatando. Uma pessoa que é contra a igreja, ela é caracterizada como uma pessoa apóstata da fé. Aquela pessoa que apostatou da sua fé, ela se tornará contra a igreja, contra a organização da igreja. Ela será contra pastores, ela será contra contra a igreja, contra os projetos da igreja, falará mal da igreja. As igrejas não prestarão para ela, ninguém prestará para ela, pastores nenhum, diáconos nenhum, igreja nenhuma prestará para ela, só ela é que presta. Então, o primeiro grupo de desigrejados, eles são conhecidos como os que são contra a igreja, são os apóstatas. Em 1 Timóteo capítulo 1, 19, Paulo vai falar sobre dois homens que tinham comunhão com os santos, estavam na igreja, eu acredito que tinham ministério, tinham vocação, tinham chamada, eu acredito que foram batizados com o Espírito Santo, mas olha o que aconteceu. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram o naufrágio da fé. Ou seja, quando eu não conservo a minha fé com uma boa consciência, infelizmente eu acabo naufragando na fé. Aí o versículo 20 se explica quem foram.
E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre, dois personagens que, biblicamente falando, a não ser por estudos teológicos, nós conseguimos extrair algumas informações sobre esses dois. Mas esses dois começaram muito bem, irmãos. Tem pessoas do nosso meio que começarão muito bem, mas infelizmente irão sofrer algum naufrágio na fé, vão apostatar, vão se opor ao governo da igreja, governo eclesiástico da igreja, falarão coisas perversas, mentirão, tentarão arrastar os discípulos após si, tentarão perverter o caminho da verdade, como Himeneu e Alexandre. Esses dois faziam parte da igreja, tinham comunhão, acredito que foram batizados com o Espírito Santo, tomavam ceia, mas Paulo vai dizer no versículo 20 que eles foram entregues a Satanás porque eles blasfemaram. Eu não sei se blasfemaram contra o Espírito Santo ou se andavam defamando o apóstolo Paulo, sua autoridade, a igreja naquela época. Não sei se eles escarneciam das coisas santas, só sabemos que eles apostataram e eles eram contra a igreja. Querido, o espírito de Himeneu e Alexandre hoje, tá, está incorporado à vida de muitas pessoas por aí. Tem pessoas que têm uma opinião acerrada acerca da igreja, que são apóstatas, são contra a igreja. O primeiro grupo de desigrejados são esses que bate pesado contra a igreja. Não é de acordo com as metas da igreja, os planos da igreja, é contra dízimo, é contra oferta, porque tem que ser assim, ele tem um ponto de vista dele, o ponto de vista dele é isolado. São apóstatas. E o segundo grupo de desigrejados são aqueles que se chocaram com a realidade interna da igreja. Que realidade interna da igreja nós vivemos hoje, queridos? Tem pessoas que saem da igreja por algumas circunstâncias, sendo elas dificuldades, escândalos principalmente. Você já conheceu uma pessoa que disse assim, eu não quero mais saber de igreja porque na igreja tem adultério. Eu não quero mais saber de igreja porque na igreja tem irmão mentiroso. Eu não quero mais saber da igreja porque na igreja tem golpista. Eu não quero mais saber da igreja porque tem falsos irmãos. Eu não quero saber da igreja porque tem divisão, tem imoralidade. Essa pessoa em si, ela não está errada. Eu costumo dizer que a igreja é um espaço público aonde qualquer pessoa pode ter o livre acesso de entrar, de participar dos cultos, de adorar a Deus, e se quiserem, aceitam a Jesus, impulsionado pelo Espírito Santo, mas que elas vão se chocar com uma realidade quase que igual, algumas dificuldades, alguns problemas, parecido com o que ela enfrentou lá fora, com o que ela viu lá fora, ela vai encontrar na igreja. Essa é a nossa realidade, irmão. A igreja é um espaço público de ajuntamento de pessoas imperfeitas sendo trabalhadas para chegar à perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Na igreja primitiva, irmãos, tinha, sabe o quê? Na igreja de Coríntios, no capítulo de número 5, tinha um camarada que andava com a mulher do pai. Na igreja de Coríntios tinha divisão. No capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, tinha divisão. Tinha uma facção, tinha uma panelinha. No capítulo 6 de 1 Coríntios, tinha irmãos que jogavam outro irmão na justiça. Vê se pode. Que diferença tem nos dias de hoje? São 2000 anos de problemas internos até o dia de hoje, irmão. Então, se eu sair da igreja pela minha própria vontade, porque eu me deparei com um problema, irmão, infelizmente, eu não estou pronto para ser um cristão. E não pense a pessoa, não pense você, que não, eu vou voltar para a igreja quando tudo estiver organizado, quando
tudo for perfeito, quando tiver perfeição, quando não tiver nenhum tipo de problema, queridos, isso não vai acontecer. Há aqueles que, infelizmente, serão escândalo. Jesus disse, é necessário que venha um escândalo. Mateus 18, Jesus disse, é misto que tenha um escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. É necessário que aconteça. Em 1 João, no capítulo 2, nos últimos versos, o apóstolo João diz da seguinte forma, 1 João, capítulo 2, versículo 19, diz assim, saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. O apóstolo João está dizendo para a igreja que alguns vão sair do nosso meio, que vão se desigrejar, que vão ser desmembrados, irmão. Mas aquele que olha para a igreja e acha que a igreja, nossa, a igreja é um lugar de perfeição. Queridos, por experiência pessoal, a igreja é o melhor lugar do mundo para mim. Mas, biblicamente falando, eu tenho que entender, e isso é importante que você ouça agora, você precisa ler muito, muito bem a Bíblia, para você entender uma coisa, que a Bíblia te prepara justamente para você saber lidar, estar preparado, fortalecido e inteligentemente falando, capaz de lidar com os problemas internos que vão surgir na igreja, pela palavra de Deus. Tem escândalo, imoralidade, adultério, golpista, mentiroso, falsos irmãos, fofoca, isso tudo tem, irmãos. Tudo tem na igreja isso daí. Mas e aí? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo ensina a combater o bom combate da fé em 2 Timóteo 4, versículo de número 7. Olha o que diz aí, ó. Paulo nos ensina, é para você, para esses aí que são desigrejados, fazem parte do grupo dos desigrejados, porque se chocaram com uma realidade parecida com o que elas viviam lá fora, de problema, de escândalo, imoralidade, de mentira. Olha o que a Bíblia nos adverte para você, que é para você voltar de novo a ser membro, a fazer parte do corpo de Cristo. Olha o que diz. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz lá. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Queridos, olha aí. Paulo está dizendo que eu tenho que combater o bom combate. Não é fácil, irmão. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 em diante, Paulo vai falar ali, fazer uma listagem dos problemas que ele passou por amor a Jesus e ao Evangelho. E lá ele vai mencionar que ele sofreu perseguição dos judeus, de falso profeta, naufragou 3 vezes, foi açoitado 5, pegou 5 quarentenas menos uma de açoite, passou por prisão, sua cabeça esteve a prêmio, mas no versículo de número 7, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, a fé em Cristo Jesus é um combate acirrado todo dia, irmão. É uma luta, é uma guerra espiritual e uma guerra interna, principalmente dentro da igreja. Mas você tem que completar a sua carreira e permanecer na sua fé. Guardar a sua fé. Essa fé é a fé que você depositou no começo da sua conversão em Cristo Jesus, irmãos. É fácil, é simples isso daí. Agora, olha o segredo em Hebreus. Olha o segredo para vencermos os problemas internos. Olha só, o conselho que as Escrituras nos dá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Sabe por que algumas pessoas se tornam desigrejadas? Que elas abandonam a sua igreja, a sua congregação? Sabe por quê? Porque quando elas se chocam com essa realidade de problemas internos dentro da igreja, elas deixam de olhar para o Senhor Jesus, irmãos. Elas deixam de olhar para Jesus. E quando você deixa de olhar para Jesus, você se torna como um Pedro que andou por cima das águas. E quando ele tirou os olhos da pessoa de Jesus, ele começou a afundar. Começou a afundar num mar de dificuldades, irmão.
Então, muitos desigrejados, porém, o segundo grupo de desigrejados, eles fazem parte disso. Porque deixam de olhar para Jesus e olham para as dificuldades, para os escândalos, para os problemas que acontecem dentro da igreja e acabam, infelizmente, saindo da igreja, ficando sem congregar. Muitos acabam desviando, apostatando da sua fé. Olha só. O autor de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz. Queridos, Deus nos prometeu um céu. Então, quando você olha para ele, você suporta a cruz. Em Mateus 16, versículo 24, todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, Cristo está à nossa frente, então nós temos que olhar para ele. E quando olhamos para ele, suportamos a cruz. Suportamos as dificuldades, as adversidades, escândalos que acontecem não vão nos abalar. Porque está proposto à igreja, sabe o quê? Uma promessa. E qual é a promessa? Promessa de João 14, versículo 2. Eu vou preparar um lugar, na casa do meu pai é muita morada, queridos. É por conta disso que você deve perseverar. Caso contrário, infelizmente você vai fazer parte do segundo grupo dos desigrejados, irmãos. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar aqui esse vídeo para não ficar muito longo. E logo na sequência nós viremos com um outro vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative a notificação, o sininho de notificação, compartilhe, comente principalmente. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.